Olá, tudo bem com vocês? Prazer, eu sou a professora Deli. Estou com vocês para mais uma aula de língua portuguesa, tá? E a nossa aula hoje, se vocês repararem, ó, isso vai lembrar alguma coisa na memória de vocês. Vamos tratar sobre lendas. Já ouviram falar? Com certeza você deve conhecer alguma. Já deve ter ouvido alguma história a respeito de lendas, do seu avô, da sua professora, de alguém contando alguma lenda. Lembrando sobre esse gênero textual, lendas são histórias fictícias, tá? São contadas de geração em geração, mas na verdade não existe. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, do boi bumbá, perdão, aqui é Bumba Meu Boi, ó, tá? Aí tem essa daqui, ó, Chupa Cabra, eu até li pro meu filho ontem para ele dormir, ele queria ouvir essa história. São histórias que não existem, não tem um Chupa Cabra, não tem por que você ficar com medo, tá? Então, são histórias fictícias para explicar o fato de alguma coisa, ou às vezes até, no caso, por exemplo, bicho-papão, para a criança ficar com medo, ela dormir cedo, obedecer a mãe. Tem pessoas que usam nesse sentido, tá? Mas são histórias fictícias, não existe essas coisas, não tem por que a gente ficar com medo. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre lendas, vamos começar um pouquinho a entender um pouco da história, porque surgiu isso, da onde vem esse nome, lendas, tá bom? Acompanhe comigo aí na telinha para a gente entender um pouco mais, vamos lá. Um pouco de história. Lenda. Lenda é uma palavra que vem do latim e significa o que deve ser lido. Antigamente, o termo era relacionado às histórias de santos, porém foram adquirindo características específicas até se tornarem o que são hoje. Assim, as lendas narram sobre a cultura e a tradição popular. Com isso, cada região do Brasil possui lendas diferentes que contam sobre a história e aspectos singulares da sabedoria popular. Portanto, são relatos que incluem fatos históricos mesclados com fantasia. Além disso, explicam situações que normalmente não podem ser explicadas cientificamente. Então, olha só o papel da lenda aí. São histórias que misturam um pouco, explicar um fato talvez do histórico, né? Coisas para nos explicar, como diz, uma tradição popular da nossa cultura. Por exemplo, o boi bumbá, ele é muito usado na Amazônia, né? Tem até o boi garantido, o boi caprichoso, tem esse festival lá no Amazonas, mas não existe essa história fantasiosa para explicar um fato, porque nem do boto explica lá aquele homem bonito que entra nas águas e tudo, tem toda aquela simbologia para dar aquela explicação do surgimento do boto, né? Boto cor-de-rosa, mas na verdade não existe. Então, mas essas histórias são passadas de geração em geração. Por exemplo, meus pais me contam de uma forma, talvez eu já conte para meus filhos, acrescentando outros fatos. Então, isso pode acontecer de geração em geração, tá? E passam explicando a cultura, a tradição popular de um povo. Pode acontecer também isso. Que nem, ó, a lenda do Curupira. Nós conhecemos como um personagem que protege a floresta, né? Então, é uma história que é passada, a gente entende que é um personagem que vai proteger a floresta contra os caçadores, contra as pessoas que querem destruir as árvores e tudo mais, tá? Então, cada lenda tem um propósito. A pessoa conta aquela história, às vezes para explicar o surgimento de algum outro fato, misturado com simbologia, mas isso é mais mito. Então, tem uma diferença aí que a gente vai ver no decorrer da aula, tá? Agora eu quero que vocês continuem me acompanhando aí na telinha, pra vocês verem aí, ó, um vídeo explicando um pouco mais sobre lendas, tá bom? Acompanhe aí. O que são lendas? As lendas são narrativas fantasiosas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente através dos tempos. A palavra lenda vem do latim legenda, que significa o que deve ser lido. Esse termo era atribuído às histórias da vida de santos e mártires, mas com o passar do tempo passou a ser usado para designar narrativas populares. Cada povo ou comunidade possui suas próprias lendas. As histórias das lendas buscam explicar fenômenos da natureza, acontecimentos históricos ou circunstâncias da realidade. Assim, a principal característica das lendas é a junção da fantasia com dados e fatos da realidade. Por serem histórias da tradição oral, elas estão em constante transformação
Há muitas informações sobre o pensamento de uma época ou de um povo nas lendas que compõem o folclore de uma determinada sociedade. No Brasil, o folclore brasileiro é composto por muitas histórias, provenientes das culturas indígena, africana e europeia. E cada região do país possui as suas próprias lendas. Personagens como Saci Pererê, Curupira, Caipora, Iara, Mula Sem Cabeça, Cuca, Boitatá, Boto Cor-de-Rosa fazem parte do imaginário coletivo nacional. Algumas lendas brasileiras tentam explicar fenômenos da natureza, como é o caso da lenda de origem indígena Vitória Régia. Nesta lenda, Nayá, uma jovem índia, de tanto contemplar a lua, apaixona-se por ela e, ao desejar tornar-se estrela, acaba afogando-se no rio Igarapé. A lua Jaci, sensibilizada com a morte da Índia, a transforma na grande flor do Amazonas, a Vitória Régia. A Linda Mani conta a história da pequena índia que morreu inesperadamente em uma manhã e foi enterrada na própria oca. As lágrimas de tristeza derramadas pela morte da criança umedecem o solo e fazem surgir uma planta diferente, a manioca, mais conhecida por nós como mandioca. As lendas são um universo inteiro de fantasia e realidade. Então, como vocês puderam ver no vídeo aí, eu já expliquei, ó, lenda quer dizer o que deve ser lido, como no vídeo vocês viram também essa explicação. Ela mistura fantasia com realidade. Então, quando eu falo, talvez, a importância da floresta, sobre cuidar, não desmatar, tratar bem os animais, eu posso me lembrar da história do Curupira, né? Que é um personagem fictício, onde está ali para proteger a floresta, os animais e tudo mais. Mas, na verdade, não existe. Então, serve apenas para dar essa explicação. Às vezes as pessoas podem ir para a floresta, ouvir um barulhinho e dizer assim, é o Curupira correndo já atrás de mim. E ficarem com essa impressão. A gente tem que saber dividir o que é fantasia e o que é realidade. Então, lendas são histórias para explicar fenômenos na natureza, tá? Que servem para isso, e envolve essa questão da fantasia misturado com a realidade. Mas lembrando que são histórias fictícias. O Curupira não existe esse personagem com os pés virados para trás, tá? Toda aquela questão da mula sem cabeça, que sai fogo, que às vezes vocês, crianças, escutam história e ficam com medo. Então, alivie os seus corações, tá? Que isso não existe, não tem por que vocês ficarem com receio de ouvir essas histórias, tá bom? Aprendam a ouvir e não ficarem com esses tipos de sentimento. Então, para a gente dar continuidade, eu vou ler para vocês isso aqui, ó. Quem é o Bumba Meu Boi? Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês essa lenda aqui. Eu não sei se vocês já ouviram. Vamos lá. Fala o seguinte, ó. Pode me chamar de Bumba Meu Boi. Sou um boi diferente, colorido e festeiro, feito de papelão, madeira, panos e fitas. Minha festa é de novembro a 6 de janeiro. Olha só, Bumba Meu Boi, todo enfeitado aí, ok? Vamos lá. No Brasil inteiro, todos me conhecem. Tem um nome, diferente em cada região. Boi Bumbá, Boi de Reis, Boi Calemba, seja como for, minha festa é uma tradição. Olha só aí. E lembrando que o vídeo falou que cada região às vezes tem sua lenda, né? Então às vezes essa mesma lenda é contada de forma diferente e cada um recebe um nome, porque depende da região, como nós vimos aí no vídeo, tá bom? Vocês puderam ver. Vamos lá, continuando, ó. Por onde eu passo, vou brincando e divertindo, o povo me acompanha com grande euforia. Vão vestidos de vaqueiros com roupas coloridas. Seguimos de casa em casa com muita alegria. Olha só. O boi, vocês percebem, ó, que tem uma pessoa embaixo dessa fantasia aqui, ó. O Bumba Meu Boi, ó. Vocês estão vendo os pés das pessoas que estão passando aqui pelo boi. Acontece em algumas festas tradicionais, tá bom? Eu sou de Manaus, sou natural de Manaus, e lá, geralmente, quando tinha festas, tinha o boi lá, a gente vê as pessoas fazendo, né, toda a acrobacia do boi ali em movimento. Mas, na verdade, não existe esse boi assim, ok? Continuando, ó. Com música e dança, com esta história, conto esta história.
Meu patrão me encontrou, morto e triste ficou. Chamaram o pajé e fizeram um cortejo. Com reza e animação, ele me ressuscitou. Olha só, como se tivesse ressuscitado o boi. Faz parte da tradição aqui, eles contando. E o pajé fazendo a reza, como está contando aqui na história. Ok? Dentro de mim fica um homem dançador. Giro, ando, corro, brinco e me mexo sem parar. O povo se anima quando alguém tenta chifrar. Agora que me conhece, uma música vou cantar. Olha a música, gente. Tá aqui, música da cara preta. Perdão, o boi da cara preta. Vocês já ouviram falar? Boi, 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 boi da cara preta, pega este menino que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara branca, pega este menino que tem medo de caranca. Ouviram? E tem várias versões. Eu canto uma música com meu filho. Boi, 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 boi do Piauí, pega esse menino que não quer dormir. Então tem várias versões. Eu canto para colocar meu filho, né, para dormir. Então aí a gente vê a importância da lenda e também a importância de você compreender que são histórias fantasiosas, tá bom? Ok? A nossa aula sobre lenda ela termina por aqui. Então você tem que ter isso em mente. São histórias fantasiosas, envolve a fantasia com a realidade. E são histórias que vocês puderam compartilhar com vocês aqui, são histórias legais da gente ouvir. E essa, como terminou com a musiquinha, né? A gente ouvir essas histórias, compreender um pouco da cultura, da lenda. As crianças gostam muito, vocês gostam muito de ouvir essas histórias, tá? Meus filhos amam lendas. E lembrando que tem lendas, tem vários tipos, indígenas, africanas, portuguesas, europeias. A gente vê vários tipos aí na internet, a gente pode pesquisar vários modelos aí acompanhando, tá bom? Não esqueça de acessar a plataforma Eduque, para você ter acesso a essa aula e muitas outras, tá bom? Te aguardo na próxima, para a gente continuar falando sobre lendas. Tchau, tchau!